E aí, pessoal, está começando mais uma edição do Radiotec em Pauta e hoje com as seguintes pautas: greve da UESP e das escolas estaduais, a Venezuela e tudo o que está acontecendo na atualidade, brasileiros renegando vacinações importantes. É isso aí, roda a vinheta. Então, pessoal, a nossa primeira pauta de hoje é a Venezuela e a crítica situação que o país está passando atualmente. Para vocês terem uma ideia, na economia foram introduzidas novas células com 5 zeros a menos para simplificar transações. E a inflação lá passa de 100.000%, faltando alimentos e remédios, e milhares fogem para países vizinhos, onde muitos são recebidos com violência, inclusive aqui no Brasil. Pois é, aqui no Brasil chegaram as garotas de lá, transexuais, e elas foram para Roraima, foram para o Rio e sofreram agressões e preconceitos lá, onde deram declarações que bateram na minha cara e na minha perna. Então, os brasileiros não estão recebendo bem os seus imigrantes, as pessoas que vêm para cá, que migram para o Brasil. Pois é, o governo federal decretou o uso das Forças Armadas em Roraima para lidar com a crise dos venezuelanos que chegam ao Brasil. O Planalto avalia o fluxo de refugiados tende a aumentar e a interiorização é lenta. E isso é um dado preocupante, gente, não tanto só para os venezuelanos, e sim também para os brasileiros, por causa que os abrigos lá já estão lotados. Logo porque lá os abrigos são recebidos para indígenas venezuelanos. E os abrigos de lá já estão lotados, os venezuelanos já estão ocupando as ruas, e isso pode gerar bastante conflitos, o que já está gerando. Então é perigoso tanto para os venezuelanos quanto para os brasileiros. E o governo federal daqui do Brasil diz que entre 2017 e junho deste ano, quase 128 mil venezuelanos entraram no Brasil por Pacaraima, que fica em Roraima e faz fronteira com a Venezuela. Inclusive, a gente tem um pensamento de que estrangeiros são bem recebidos aqui no Brasil. Só que não foi o que aconteceu com os venezuelanos, que vieram por necessidade, não estão aguentando mais a situação que está se passando lá no país deles e vieram aqui à procura de um refúgio, tentando procurar um emprego, uma vida melhor. E infelizmente os brasileiros, que são conhecidos mundialmente como povo hospitaleiro, não estão sendo desse jeito, né? E esse reconhecimento mundialmente está caindo, porque quando os venezuelanos chegaram aqui, teve um ataque às suas cabanas, aos lugares onde eles estavam morando. E isso fez com que o governo federal decretasse o uso das Forças Armadas em Roraima, fazendo com que fique pessoas e militares lá falando com os venezuelanos para que eles não passem, enfim, várias coisas que estão acabando com a passagem dos venezuelanos para o Brasil. Essa questão ela é bem relativa, sabe? Porque nós sabemos que o Brasil já está numa grande crise, né? Por falta de estudos, por falta de trabalhos. E com a chegada de novos venezuelanos, vai ficar tanto difícil para os próprios brasileiros quanto para eles. Vamos analisar umas questões. Refugiados venezuelanos na PB pedem que os brasileiros abram os corações. Viemos para trabalhar, são os que muitos dizem. Venezuelanos compram carne estragada para poder consumir proteínas. Realmente é algo preocupante, são seres humanos, eles estão realmente sofrendo. Mas vamos analisar um pouco os brasileiros também. Comerciante foi agredido por venezuelanos e eles só pararam por acharem que estavam mortos. O idoso de cadeira de rodas contratou uma venezuelana para seus cuidados. Ela e o marido assassinaram e roubaram seus bens. Realmente, por causa de todos estão pagando. Por causa de uns venezuelanos que vêm para trabalhar e outros que vêm para assaltar, bandidos, estão fazendo com que os outros que querem realmente um refúgio paguem por todos. Após esse assalto e a agressão que a Annalise comentou, os venezuelanos eles tiveram os seus acampamentos queimados, porque, caso vocês não saibam, eles estão lá no meio da cidade, acampados nas praças, e depois dessa agressão do comerciante, eles foram queimados, os acampamentos deles, e eles foram expulsos de Pacaraima, em Roraima, como eu falei. E aí, cerca de 1,2 mil venezuelanos deixaram o Brasil após os ataques. Uma coisa, como a Annalise falou, uma coisa não justifica a outra. Porque um fez isso, porque o outro fez aquilo, a gente não precisa atacar todos eles, porque eles também são seres humanos. Eles estão tendo uma vida difícil lá e vêm pra cá, como eu já falei, em busca de um refúgio, de uma vida melhor. E esses venezuelanos que vieram para o Brasil, alguns conseguiram emprego e estão vivendo o tão esperado recomeço das suas vidas. Em profissões em que não necessitam do ensino superior, eles estão recebendo salários de
1,2 mil reais a 2,2 mil reais. Então, eles estão tendo o recomeço aqui no Brasil, estão querendo realmente viver aqui por muito tempo, porque na Venezuela está tendo uma crise muito grande com o governo do Nicolás Maduro, que está, como ela já citou, a questão da moeda, e, enfim, inflação, as coisas para eles não estão boas e os brasileiros não estão recebendo de braços abertos, como costumamos receber. Pois é, Pedro, mas não podemos culpar apenas os brasileiros, né? Porque nós sabemos que nosso país já está bem ruim, tanto em emprego, tanto em escolas, tanto em educação, em tudo, em economia, para nós. Imagine para eles também. Eu apoio que seja obrigatório o passaporte, essas coisas, feitos mais abrigos, por causa que Pacaraima está em estado de choque, de socorros. Muitos brasileiros não estão saindo nas ruas com medo das casas serem assaltadas. E muitos que querem realmente refúgio, querem realmente trabalhar, estão sendo impedidos por causa de outros que querem só para bandidagem, que querem vir conseguir as coisas fáceis. E não está fácil nem para o brasileiro, quanto mais para os venezuelanos. Para vocês terem uma ideia do quanto a situação lá está difícil, um frango lá de 2,4 quilos está custando 14 milhões e 600 bolívares. E com essas medidas tão drásticas, é claro que o governo do Nicolás Maduro não está agradando a maioria. E a pressão sobre o governo dele vem aumentando, com protestos violentos pedindo a derrubada dos socialistas. Maduro promoveu novo cerco aos opositores após sofrer uma tentativa de assassinato por drones carregados com explosivos. Então, para você ver que a insatisfação da população não está vindo só da imigração, mas também de protestos e até ataques ao próprio Nicolás Maduro. Então, esses venezuelanos que estão entrando no Brasil pela fronteira de Roraima, eles estão tendo o processo de interiorização, que é levando esses venezuelanos para outras cidades, como São Paulo, Amazonas, e enfim. Lá eles estão conseguindo emprego, estão conseguindo seu tanto querido recomeço. E eu vejo que os brasileiros estão agindo de maneira errada com os venezuelanos, culpando a todos pelo que poucos fazem. Eles chegam aqui, tem uns que vêm, como a analista já falou, para tentar as coisas fáceis, mas não é desse jeito. A maioria deles querem realmente sobreviver e querem também viver aqui no Brasil e ser reconsiderado como cidadãos de bens. Nós brasileiros ficamos muito felizes, né, por ter alguns que estão conseguindo, porque só o que nós sabemos é que são muitos que estão voltando para o seu país de origem por não conseguir, como foi o caso de cerca de 100 imigrantes venezuelanos que estão voltando do Peru por não conseguirem seus empregos lá, não conseguir uma vida digna lá e estão voltando para o seu país que também não estão conseguindo nada. Talvez o Brasil nem seja uma escolha tão boa para mudar de país, né? Porque assim, a gente está passando por uma crise tão grande, mas a gente pode perceber que é praticamente nada comparado ao que eles estão passando lá. Então a gente não pode culpá-los e muito menos desrespeitá-los, tratá-los mal por estar procurando uma vida melhor, porque é só isso que eles querem, afinal. Em exceção da minoria que está fazendo aquilo que a gente já comentou. Então, pessoal, o governo federal ele entrou com um decreto para colocar forças armadas em Roraima, que é a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. E essa fronteira, com essas forças armadas, ela vai hostilizar ainda mais os venezuelanos, vai fazer com que eles sintam medo de entrar aqui no Brasil e tentem uma vida nova aqui no nosso país. Então, essa situação é desagradável tanto para os venezuelanos como para a gente, porque eles estão com medo de entrar aqui pensando que os brasileiros vão bater neles, vão hostilizá-los, enfim, como a gente já pode citar vários casos aqui que aconteceram atualmente. Inclusive, o governo de Roraima, ele pediu ao STF a suspensão temporária da fronteira com a Venezuela e uma redistribuição dos venezuelanos pelo Brasil inteiro, porque a gente sabe que como a Roraima faz fronteira com a Venezuela, muitos deles vão para lá e ficam por lá mesmo, mas aí com essa redistribuição vai poder mudar para os estados do país, para poder procurar novas chances de emprego e não ficar tudo lotado lá. É isso aí, pessoal. O necessário a se fazer é ter uma lei mais rígida, coisa que não estamos tendo em lugar nenhum aqui no Brasil, ter algo mais rígido para que pessoas de bem possam entrar no nosso país, né? Para que nós possamos recebê-los e dar o refúgio que eles tanto precisam. E aí, pessoal, abre ou fecha a fronteira? Inclusive, essa questão da fronteira, ela faz uma ligação com uma das nossas pautas, porque os venezuelanos, eles não têm as vacinas que a gente tem aqui, as obrigatórias, quando a gente nasce e tal. E aí, com essa vinda deles para cá, sem uma regulamentação, pode trazer novas doenças ou até voltar as doenças que a gente já erradicou.
Então, pessoal, essa é a nossa opinião. E qual é a sua? Deixa no comentário. Não se esqueça de seguir a TV Radiotec nas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo. E é isso. Vamos para a próxima pauta. A nossa segunda pauta de hoje é sobre vacinação. E eu faço uma pergunta para vocês, meninas, logo de cara. Por que os brasileiros estão deixando de se vacinar? Eu acho que vem mais da falta de informação dos pais, principalmente, porque ao invés de eles vacinarem as suas crianças e pensarem na imunização delas, eles estão pensando mais que elas vão obter aquelas doenças na vacinação. Exatamente, é algo que parece que está virando um tabu, porque a gente está falando logo doença. Doença é algo ruim, é algo que ataca o nosso corpo. Nenhuma doença é inofensiva, sequer uma gripe. Dados mostram que pessoas que querem se cuidar em casa, 20% dessas pessoas acabam morrendo. Por quê? Porque acabam não conhecendo e não querendo conhecer e acreditam em muitos fake news, né? Como o próprio fake news, dizendo que certas vacinações podem causar doenças, podem até chegar à morte. Sendo que as vacinações fazem-nos reagir melhor a tais doenças ou a vírus ou qualquer outras viroses que atacam todos os brasileiros. Bem, Annalise, como você falou da gripe, ele é um vírus muito importante de se falar, né? Porque ele evolui a cada vez que a gente consegue se recuperar, entre aspas. Porque ele sempre fica no ar e ele consegue evoluir cada vez mais e vem cada vez mais forte para o nosso organismo, nossos anticorpos. Eles têm que evoluir também com isso. Então, a gripe, se ela vir muito grave e ficar por muito tempo contigo e você não conseguir se recuperar, ela pode te levar à pneumonia e essa doença te leva à morte. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria também fez um alerta por causa do surto de poliomielite na Venezuela. No Brasil, a doença está erradicada desde 1990. E aí que entra a importância da vacinação, não só para as crianças, mas também dos estrangeiros que entram aqui no Brasil. Porque eles podem trazer a doença com eles e aí contaminar a todos ao que já era erradicado. Uma importância que eu tenho que dizer aqui é a vacina da HPV, que muitos adolescentes tomaram recentemente e que muitos pais até estavam tentando proibir as suas filhas por ser uma doença sexualmente transmissível e aí pensavam que suas filhas não iam pegar por falta de informação e pensar que porque minha filha não vai tomar isso porque ela não pratica relação sexual. É isso aí, Ellen. E a gente vê a importância da propagação das verdadeiras informações. A gente acha que aquelas palestras são desnecessárias, cartazes são desnecessários, mas muitas pessoas só precisam de informações. E porque hoje as doenças estão sendo propagadas de muitas maneiras, né? Até a própria AIDS pode ser passada por outras pessoas através do sangue. Já pensou, uma pessoa pega o sangue de uma pessoa danificada e coloca na água, coloca nas pessoas, e as pessoas acham que estão livres de qualquer doença. Minha filha não vai pegar HPV porque ela não comete tais atos. Então tu não vai pegar uma AIDS porque tu também não se relaciona com pessoas que têm AIDS. Sendo que esse vírus pode transportar de diversas maneiras, né? E você não está imune a todas elas. E os brasileiros têm bastante culpa nessas situações, né? Porque ele nunca vai nas causas do problema, e sim nas consequências. A gente pode citar o surto do sarampo, foi no sul do país, onde várias pessoas pegaram sarampo e algumas até morreram. Então, os brasileiros têm que deixar de só ligar para as consequências, e aí, às vezes, olhar para a causa é muito melhor, porque as consequências nem virão a surgir. E não é nem um problema de dinheiro, né, para obter essas vacinas, porque a maioria delas, as vacinas mais importantes, são de graça, são oferecidas pelo governo e você é só ir no postinho mais próximo para receber, para levar seu filho, e, enfim, não é nem um problema de dinheiro. E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E aí, aquela criança que não for vacinada, o pai pode até levar uma multa, porque, né, tá indo contra. E a gente vê que os brasileiros só dão valor quando tira do seu bolso, né? Porque é obrigado assistente de saúde na sua casa para dizer que você tem que tomar uma vacina, é obrigado a algo ser multado para você ir tomar uma vacina, sendo que é algo que vai te beneficiar, vai beneficiar tanto a tua saúde, quanto a saúde dos teus filhos, quanto a saúde das próximas pessoas que vão viver. E a gente vê como os brasileiros gostam de sofrer, os brasileiros são masoquistas, só dão valor quando vão mexer no próprio dinheiro dele, no bolso dele. Então, Annalise, eu concordo plenamente com o que você falou. Os brasileiros só ligam quando os afetam. Então é isso, bora prestar atenção mais às causas, sem ser que ocorra aquelas consequências posteriores.
A gente pode citar que o Programa Nacional de Imunização está em perigo, graças à economia e à despreocupação, como a Ellen falou, dos pais, que não estão levando as crianças para vacinar os seus filhos, e enfim. E virou multa isso no Brasil ultimamente. Se você, pai, não levar o seu filho para vacinar, você é multado, tá, querido? Infelizmente, só ligam quando dói no bolso, né? Então, a gente pode perceber que a importância da vacinação ela não deveria nem estar sendo discutida, porque a gente está no século XXI, depois de muitas pesquisas, foram desenvolvidas essas vacinas para justamente nos beneficiar. Não era nem para a gente estar discutindo esse tema. Exatamente. Pois é, pessoal. Em algumas cidades do interior de São Paulo, tem muitas vacinas ainda sobrando. E aí eu deixo a pergunta para vocês, o que é melhor? Vacina sobrando ou saúde sobrando? Pois é, galera. Um dado importante que foram pesquisas aqui no Brasil mostram que é um dado legal até de se falar, porque é positivo para os brasileiros. 4,6% dos brasileiros eles são contrários às vacinas, mas 70% afirmam que é segura, que gosta de se vacinar por causa da segurança que ela passa para a gente. Então, pessoal, o que você achou dessa pauta? Comenta aqui embaixo a sua opinião e a gente vai ler depois. E aí, galera, e a nossa terceira pauta de hoje é sobre as escolas estaduais em greve. A UESP, Universidade Estadual do Piauí, vem sofrendo alguns problemas nas condições no estudo dos acadêmicos que a ela pertencem. Academias de diversos cursos da UESP, juntamente com o apoio de diversos estudantes, realizam uma grande mobilização lutando pelo futuro da educação do estado do Piauí. E é isso aí, a gente vê que vários estudantes precisando correr atrás do que é algo de direito nosso. Porque como a gente falou das vacinações é algo direito nosso, a educação também é direito nosso. E muitos estudantes tendo que ir para as ruas, ocupando um tempo que ela poderia estar em casa estudando. E aí, segundo alunos do campus aqui de Floriano, está ocorrendo uma falta de professores e alguns cursos estão apenas com 2 professores. E praticamente todos os cursos da UESP têm professores faltando. E o que inviabiliza aulas em 590 disciplinas. O que a gente pode perceber é que, como a Annalise falou, se a gente não correr atrás desses direitos, nada vai acontecer e vai continuar tudo do mesmo jeito. Inclusive, manifestações foram feitas e o pessoal está realmente correndo atrás. Enfim, e se os alunos, os estudantes estão tendo falta de respeito com o governo, como eles têm citados aí nas suas declarações, desculpa, é porque a gente está sem falta de educação, tá? E os professores, eles estão indo atrás desse reajuste porque foi prometido um reajuste de 6,8% no seu salário e esse reajuste caiu para 2,8%. Então, o governo não cumpriu com a palavra que tinha dito para os professores e para os estudantes e está aí mais uma greve prejudicando o principal agente disso tudo, o aluno. É isso aí. E muitos professores, alunos estavam em manifestações, né? Tanto na própria UESP, das 8 até as 12 da manhã, com cartazes. E às 18 horas, marcando presença à frente do Hotel Rio Parnaíba, onde estaria sendo realizado um evento político. E aí, muitas pessoas, muitos políticos, na verdade, né, vão chegar, vamos ver, tá tendo uma crise, vamos ajudar. E muitos brasileiros, piauienses, vão chegar lá, esse aí ajudou a gente, né? Mas é algo que eles têm que fazer, é obrigação deles fazer. Se nós pagamos impostos, nós queremos ver esses impostos voltando pra gente. É nosso direito à educação, é nosso direito ter professores que sejam qualificados, uma boa estrutura para estudar, para trabalhos, e é algo direito nosso. Então, não é o que eles vão fazer para nos ajudar, é algo de direito deles fazerem para nós, né? E, inclusive, é o professor, que é a profissão mais importante de todas, né? Forma as outras profissões, que está sendo tão desvalorizado, que a gente sabe que aqui no Brasil é a profissão mais valorizada e que eles só pedem um salário justo. Inclusive, os campos, eles estão o campus, né, aqui de Floriano, está com irregularidades e alunos afirmam que o prédio é antigo e sem estrutura para tantos cursos. O que a gente tem é que são 104 cursos de graduação que estão em funcionamento, 41% dos cursos sem quantidade mínima de professores e 51 cursos estão prestes a vencer o reconhecimento. Inclusive, 12 cursos denegados pelo Conselho de Educação Estadual de Educação, que são dados muito preocupantes, porque o pessoal está ali, eles estão querendo estudar, estão querendo se formar para ter uma profissão, para dar um futuro melhor para o Brasil e não estão tendo os direitos que eles merecem. Olha, e os professores saíram em caminhada da Assembleia Legislativa até o Palácio de Carne em Teresina
para reivindicar essas questões. E sabe quais foram as respostas que eles receberam? O governo informou que não há negociações, que eles não vão negociar com os professores e com ninguém envolvido a isso. E como eu falei, os únicos prejudicados são os estudantes. A gente tem que ir atrás, correr atrás. E como está em ano de eleição, o Wellington Dias, que vetou essa questão do reajuste, está fazendo campanhas. E aqui em Floriano, estudantes de Floriano foram no hotel onde ele estava e ficaram lá na frente fazendo manifestações contra o atual governador do Piauí. Pois é, pessoal. E também tem os países desenvolvidos, né? Eles são hoje desenvolvidos por causa da educação. E o que muito acontece hoje são dos brasileiros saindo do Brasil para poder estudar fora. Vários intercâmbios que ajudam muito mais a nossa educação. E aí fica o quê? Os ignorantes aqui no Brasil aceitando cada merreca que os políticos dão em troca de votos. E no início do mês de julho foi homologado o resultado final do concurso para professor efetivo da UESP. Só que aí o governo do estado ele ainda não convocou os aprovados, sobrecarregando a categoria docente e colocando em risco o futuro de mais de 20 mil estudantes da maior e mais importante instituição do ensino superior de estado, que é a UESP. A gente vê, pelo que a Ellen falou, o governo não está nem aí com os professores, com as pessoas que fazem licenciatura para serem professores, porque, como a Ellen falou, o concurso não foi chamado ninguém até então. E a educação hoje é a principal para qualquer pessoa, serve como base. A Annalise falou que em países desenvolvidos a educação vem em primeiro lugar. E sim, vem em primeiro lugar. A gente vê aqui no Brasil que um professor recebe um salário bem baixo, enquanto um deputado recebe 27 mil e um presidente recebe vários eu ia falar isso bem. Enquanto os políticos recebem 27 mil reais e o presidente recebe auxílio paletó, auxílio gasolina. Mano, bora parar um pouco com isso e olhar para a educação, porque realmente é o que importa. Pois é, pessoal. E a gente vê que os cortes na CAPES, né, que é o Centro de Formação de Profissionais, já está nos afetando. Por causa que quando se fala de formação de profissionais, fala da CAPES. E com esses novos cortes já está mostrando o pior, né, que a gente está com falta de professores, com falta de profissionais. E aí com esses novos gastos, com esses novos cortes, mais profissionais vão ficar sem qualificação e mais estudantes vão ficar sem professores. E o governo, a primeira coisa que ele pensa em cortar é a educação, é a saúde, o que seriam coisas que deveriam ser em último caso, porque como já foi falado aqui, é a base para toda a sociedade. Estudantes das escolas estaduais em Teresina estão revoltados, porque eles ficaram 2 semanas parados, sem ter aula, e eles não pegaram conteúdo para estudar e para fazer o Enem, porque são alunos que estão no 3º ano e querem conteúdos, querem estudar para fazer o Enem, e o governo não está nem aí com isso. Só pensam em lucrar em cima da política aqui no Brasil, o que a gente já está vendo na corrupção, na política que a gente vai debater no nosso ao vivo. E, enfim, galera, é isso, é o que a gente está vendo hoje em dia. O brasileiro não liga para isso, poucas pessoas vão às ruas falar sobre educação. O que eles mais querem é receber dinheiro dos políticos para votar neles, e, enfim, como a Annalise falou, recebem merrecas e vão lá e votam nesses candidatos corruptos. E aí que a gente pensa em quem a gente vai votar, para onde vai o nosso voto. Porque além de colocar o presidente no poder, a gente também vai colocar aqueles que decidem quais leis vão ser executadas. E aí é colocar o presidente, essas pessoas no poder, e torcer, né, pelo menos para eles cumprirem o seu plano de governo, porque muitas vezes a gente sabe que não cumprem. Pois é, e como eu falei no programa anterior, volto a repetir. O que o governo não investir em educação, terá que investir em presídios amanhã. E você, o que foi que achou da nossa pauta de hoje? Você acha importante a educação? Você acha que todo mundo deve ficar ignorante mesmo? Comente a sua opinião, que nós gostamos de saber. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário com a sua opinião sobre todas as pautas. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. E é isso aí. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.